Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu São Mateus no capítulo de número 14. Zé Elias do Forró está ali. Glória a Deus, Zé. Deus abençoe, Zé. Cadê a Lê? Tá vendo? Depois ela vai falar, hein? Vou falar para ela que você veio e ela... Campeão! Glória a Deus, campeão. Graças a Deus. Deus é bom. Oh Deus, amém. Estou feliz, estou vendo o campeão, estou vendo o Renan, estou vendo o Zé Elias, estou vendo você. Então eu já estou feliz porque você está aqui, né, vó? Mateus capítulo 14, versículo 22, vamos lá. Eu só tenho 2 horas, então é coisa rápida. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua palavra, nós estamos nessa noite. Fala conosco aqui e aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet, aonde essa palavra chegar. Que ela seja verdade, que ela seja vida, que ela seja amparo, que ela seja apoio, que ela seja estrutura para homens e mulheres, Senhor. Fala conosco, por isso eu repreendo todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira. Eu quero nesse instante declarar que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa passagem de Jesus andando por sobre o mar é uma passagem muito conhecida, minha e tua. Você já conhece o texto, você já conhece o teor dessa mensagem, mas Deus quer falar algo comigo e com você nessa noite aqui. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. O que me chama a atenção aqui é quando eu olho para essa palavra, eu olho para essa mensagem e eu percebo algo. A Bíblia vai dizer que Jesus compeliu. Jesus, lá em Marcos, algumas versões vai estar que Jesus obrigou, que Jesus ordenou. Era uma ordem, houve uma ordem de Jesus para que os discípulos entrassem naquele barco e fossem para outro lado. Houve uma obrigação dada por Jesus para que os discípulos entrassem naquele barco e fossem para o outro lado. O que eu percebo no início dessa mensagem aqui é que essa não era a vontade dos apóstolos. A vontade aqui é de Jesus. Jesus deu uma ordem, uma ordenança, houve uma obrigação que entrassem e passassem para o outro lado. Tem certas circunstâncias na história da nossa vida que muitas vezes não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Tem coisas que nós vivemos que não está no contexto da minha vontade. A minha vontade humana não era essa, mas de repente muitas vezes somos colocados por Deus em situações, e as situações muitas vezes que vivemos, elas nos vêm para testar a nossa fé, para testar a nossa capacidade de crer que Deus é todo-poderoso. Aquele que vive de acordo com a vontade, aquele que está para obedecer, muitas vezes Deus vai colocar eu e você, amados, em situações a qual nós não queríamos estar, mas tudo isso é Deus provando a gente, tudo isso é Deus provando a sua fé. Com certeza essa não era a vontade daqueles homens, porque a Bíblia vai dizer que agora eles estão no meio do mar, e o mar está sendo açoitado, as ondas vêm, estão batendo contra o barco, e esses homens estão nessa dificuldade. Mas eles estão vivendo isso, tudo isso por conta de uma ordenança de Deus, por conta de uma obrigação, e eles estão obedecendo. A gente acha muitas vezes que obedecer a Deus é fácil, mas nunca foi. É por isso que nós não vemos tantas pessoas debaixo da vontade de Deus. As pessoas querem servir a Deus, mas querem viver as suas próprias vontades. E muitas vezes, servir a Deus, obedecer a Deus, estar debaixo da vontade de Deus, implica em vivermos tempestades. E lembre-se, essa tempestade que eles estão vivendo, foi Deus que colocou.
Tem situações da nossa vida que Jesus vai nos obrigar. A minha versão está assim, ó. E Jesus compeliu. Jesus os empurrou. Tem situações na minha vida e na tua vida que Jesus vai empurrar você para elas. E elas não serão situações fáceis. Mas é nesse momento que a sua fé vai ser testada. É nesse momento que Deus testa a nossa fé. É nesse momento que Deus quer saber se você de fato crê ou não. Porque Jesus vai dizer assim, olha, Ele vai compelir, Ele vai empurrar, mas ao mesmo tempo que vai viver as adversidades, as dificuldades, a tempestade vai bater, o vento forte, a Bíblia vai dizer que Jesus assim, olha, Ele empurrou esses homens para o barco e disse assim, ó, passemos para o outro lado. Porque a questão maior, irmão, não é o que você vai viver na trajetória. A questão é se você crê e confia que Deus já deu um destino para você. A verdade é uma só. Quando Jesus disse, Ele disse assim, olha, entra no barco e passa para o outro lado. Havia uma determinação, mas também havia um destino. Existe algo que Deus já determinou para mim e para a tua vida, e há um destino traçado, uma promessa de destino para mim e para a tua vida. E eu quero dizer algo para você, que na trajetória, muitas vezes nós teremos tempestades, enfrentaremos dificuldades, o vento contrário vai bater, como bateu na vida desses homens, mas já existe um destino programado para mim e para você. A questão não é o que você vai viver na trajetória, a questão é se você crê, para onde você vai. Porque se Deus falou que você vai chegar lá, se o Senhor determinou o outro lado como destino para você, com certeza você vai chegar do outro lado. E não importa as circunstâncias, as situações, as adversidades que vão bater a sua porta, o outro lado já está determinado, não por mim, não por você, mas determinado por Deus para a tua vida. Essa é uma verdade. E a gente precisa entender que o nosso destino já está preparado por Deus. Talvez a gente não tenha certeza de onde a gente vai chegar. Sabe por quê? Porque as adversidades, as dificuldades batem a porta, mas o próprio Deus já sabe aonde você pode chegar. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, o nosso destino é do outro lado. Pode até acontecer problema, pode até ter dificuldade, mas você tem um destino, meu irmão. Você não é alguém que não sabe de onde veio e nem aonde vai chegar. Você já tem um destino. E esse destino não foi você que traçou, foi Deus que preparou para você. Talvez tenham homens e mulheres aqui nessa noite que Deus precisa falar. E Deus vai te empurrar para situações que muitas vezes você não queria. Deus vai te empurrar para situações, vai te compelir, te obrigar a ir em situações que você não queria viver, mas você vai vivê-las. No mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vão haver dificuldades, adversidades, mas existe um destino programado para você. Faça assim e diga, eu sei. Porque Deus falou comigo, eu sei aonde eu vou chegar. Sabe, eu vejo muito crente perdido no meio da igreja, E igreja, eu não estou falando resgate não, estou falando da igreja do Senhor na terra. Porque ele não sabe, porque as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, sentimentais, casamento, relacionamento, desemprego, tantas outras coisas têm batido a porta dele, e ele não sabe onde vai chegar. Talvez amanhã, segunda-feira, ele não sabe nem o que vai fazer, mas o crente que sabe o destino preparado por Deus para a vida dele, as adversidades virão, mas o meu Redentor, ele vive. As dificuldades vão bater a porta, mas o meu Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso e imagino. Eu tenho um Deus, e porque eu tenho um Deus, eu sei aonde eu vou chegar. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu sei aonde eu vou chegar. E sabe, aqui em Mateus diz isso, mas lá em Marcos, essa mesma passagem, no versículo 48 diz que esses homens estavam no meio do mar. Aonde está Jesus? As ondas estão açoitando, estão batendo, eles estão no meio do mar. Jesus está lá no monte orando, e a Bíblia vai dizer que lá da onde ele está, diz assim a palavra, e Jesus vendo-os. Porque a gente acha que para Jesus nos ver eu tenho que estar perto, a gente acha que para Deus ver eu tenho que estar perto, a gente acha que para Deus me ver eu tenho que estar na igreja. Não, irmão, aqui na igreja
É o lugar que você se reúne com seu irmão para glorificar a Deus, porque você tem um destino. Posso ouvir um amém? A gente confunde, a gente acha que a igreja é lugar para a gente vir pedir a nossa bênção, pedir a nossa vitória, pedir isso, pedir aquilo. Não, irmão, a igreja do Senhor é o lugar que os santos se reúnem, porque é o lugar que Deus ordena a bênção. Mas não é a bênção do carro, da casa, do dinheiro, é outro tipo de bênção. É a bênção de saber que você é salvo, que você tem um destino, que você sabe para onde você vai. Jesus está vendo eles, porque a gente acha que Deus não está vendo. Porque a gente acha que para Deus me ver eu tenho que estar na igreja. Só na igreja que Deus me vê. E Deus está vendo você em todo canto. Deus está vendo as adversidades que você tem vivido, as afrontas que você tem passado, porque talvez foi Deus que empurrou você nelas. A gente acha que o que a gente vive é o diabo. A gente acha que tudo que a gente vive de adversidade é o diabo, é o diabo, é o diabo. Irmão, quem é você? Quantos são cristãos aqui? Levante a mão, deixa eu ver, quem crê que é de Deus? Amém, abaixa a mão. Então se você crê, o diabo não tem poder para atingir a tua vida. Porque eles estão no vendaval. Será que o diabo se levantou no meio do mar? A Bíblia diz que foi Jesus que os empurrou, os obrigou a viver isso. E tem situações na nossa vida que Deus nos obriga a viver, porque a sua fé está sendo testada, irmão. Sabe isso que tem vivido? Ei, olhe para mim, quem está comigo, diga amém. Sabe isso que você tem vivido? Sabe as afrontas e as adversidades que você tem passado? Você tem vivido e passado por elas, porque Deus está testando a tua fé. Você tem um destino, Deus sabe aonde vai te colocar. Só falta você crer, acreditar e ter fé. Entenda isso nessa noite, irmão. Só falta isso. Jó, quando estava vivendo um momento de maior adversidade na vida dele, até a mulher dele, de Jó, disse assim: Jó, amaldiçoa-te de Deus e morre. E Jó vai olhar para ela e diz assim: você está falando que nem uma louca. Porque Jó sabia em quem ele cria. Porque ele vai dizer logo depois: o meu Redentor, ele vive. Mesmo caído, mesmo moribundo, quebrado, destruído, não tinha mais nem amigo, até os amigos dele tinham deixado ele, mas ele sabia que Deus não o deixaria. O meu Redentor, eu posso estar vivendo um tempo de vendavais, de afrontas e de dificuldades, mas o meu Redentor, ele vive. Jesus vendo, lá vem Jesus, diz o versículo 26 o quê? Que Jesus está andando por sobre o mar. Lá vem Jesus andando por sobre o mar. Talvez esses homens esperassem que Jesus chegasse, mas ele chegasse num outro barco. Talvez um barco maior, para os amparar, para os ajudar, para os resgatar. Mas a Bíblia diz que Jesus vem andando por sobre o mar. Jesus vem de uma maneira diferente, ele vai vir andando por sobre o mar. Ei, escute algo aqui, presta atenção, quem está comigo aqui, diga amém. Preste atenção em algo. Sempre que Deus se aproximar e chegar na sua vida, ele nunca vai chegar de uma maneira natural. O natural seria Jesus chegar num barco, numa lancha, ou coisa parecida talvez, ou chegar num iate, ou coisa gigantesca, e aí vai salvar. Mas a Bíblia diz que ele vai vir de uma maneira diferente, ele vai vir de uma forma sobrenatural, porque ele está vindo sobre o mar. Toda vez que Deus tiver uma ação sobre a mim e sobre a tua vida, toda vez que Deus quer se aproximar de mim e de você, ele sempre vai se aproximar de uma maneira sobrenatural, e a gente muitas vezes não entende, não compreende a forma e a maneira que Deus usa para se aproximar, andando por sobre as águas, algo que ninguém nunca tinha visto. Vai ser assim, porque aquilo que você viu, irmão, amém, é humano. Agora, se você quer ver coisas da parte de Deus, se prepare para ver o sobrenatural. Posso ouvir um amém? É, Jesus vem vindo, ele está sobre as águas. E o que me chama a atenção que é o quê? A Bíblia vai dizer que aqueles homens olhando para Jesus disseram assim: o quê? É um fantasma. Porque estão morrendo de medo, estão com medo de morrer. Ei, escute, quem está entendendo, diga amém. Baixa a mão. Quantos aqui já viram fantasma? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos já viram fantasma? Fantasma existe ou é fruto da sua imaginação? É fruto da nossa imaginação.
Quantos já viram aquele com aquele pano branco, né? É fruto! Mas isso é o que acontece quando a gente perde o foco das coisas que Deus tem. E porque muitas vezes Deus falou, você tem uma promessa guardada no teu coração, você tem um destino, você sabe aonde você quer chegar, mas na trajetória, no caminhar, no meio do caminho as ondas vêm, a tempestade bate forte, as adversidades chegaram, e aí a gente perde o foco, e sabe o que acontece quando a gente perde o foco? A nossa mente começa a trabalhar, até aquilo que não existe a gente começa a pensar, até aquilo que não era para ser, vai ser na nossa mente, porque a nossa mente está trabalhando. A gente começa a ver o que não era. A gente começa a imaginar o que não existe. A gente já começa a imaginar que vai morrer, que não vai chegar do outro lado. A gente já começa a ver coisas que a nossa mente imagina. Eu estou vendo, que eu não vou conseguir. Eu estou vendo que eu não vou chegar. Eu deitado na cama à noite pensando, amanhã é segunda-feira. Nossa, eu estou vendo que essa semana vai ser uma semana muito difícil. Eu estou vendo que eu não vou durar muito nesse emprego. Eu estou vendo que eu não vou conseguir pagar as contas que estão penduradas lá na geladeira. Eu estou vendo que... Por quê? Porque a gente começa a delirar. A gente começa até a ver as coisas que não existem. A gente começa a ver o que não existe. A gente começa a ver que Deus não é na nossa vida. Mas isso nunca existiu, é fruto da nossa imaginação. Eles estão vendo fantasma, estão vendo até que não existe. Ei, irmão, olha para mim, presta atenção. Quantas vezes na história da nossa vida é assim? Fala para mim. Porque o céu está de bronze, a coisa está tão difícil. Nem está acontecendo, mas a minha mente não para. Ela vai que vai, eu durmo pensando, acordo pensando. O chefe falou que quer falar com você amanhã. Eu já começo a pensar um monte de coisa, sim ou não? Até o que não existe. O que será que ele quer? Quando eu chegar lá para falar com ele, eu vou falar, a gente delira. Vai ter corte na empresa, hein? Vou mandar metade da empresa embora. Ei, irmão, pode mandar metade, você vai continuar lá. Posso ouvir um amém? Amém. Se tiver que ficar só você, vai ficar só você. Mas Deus é na tua vida porque você tem um destino. Esses homens estão assim, é um fantasma. Se você ficar preocupado com a tempestade, irmão, você vai ver um monte de fantasma. Se você continuar preocupado com as lutas que você está vivendo, com as tempestades e os ventos contrários que você está vivendo, se prepare para ver um monte de fantasma na sua vida. Vai ter fantasma para todo lado. Tem crente, aqui não tem crente assim, mas eu já vi crente por aí, que a vida dele é fantasma para todo lado. Ele consegue ver o que não é para todo lado, irmão. Só ele que vê. Porque fantasma, quem diz que vê fantasma, alguns levantaram a mão que vê fantasma. Então, fantasma quem vê? Só você. Só você. Por quê? Por causa desse vendaval e essa tempestade que você vive. Você já viu daquelas pessoas que alguém diz assim, essa pessoa está fazendo de um copo d'água uma tempestade? É só ela que está vendo. Mas a cabeça dela está desse jeito. Ela pega esse copo para ela, nossa, que tempestade. E alguém olha para o copo e fala, nossa, não estou vendo. Mas é por quê? Porque o foco deles é o quê? O barco está quase na pique, eles estão quase morrendo, o vendaval, o vento contrário. Qual é o foco deles? Nunca que eles vão ter capacidade de ver Jesus ali. Porque olha uma coisa, e eu gosto de Bíblia, está com a Bíblia aí? Olha lá, olha lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos viram por sobre o mar, clamaram, é um fantasma, e todos tomados de medo gritaram. Versículo 27, mas Jesus imediatamente, vem para mim, quem está comigo diga amém. Amém. Aleluia. Tem crente, vem cá, tem crente que Jesus tem que,
É Bíblia. Alguns estão assim, Jesus logo falou. Tem crente que se Jesus não falar logo com ele, ele vai morrer, irmão. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de ser um crente assim. Tem crente que Jesus, não, fica aí, filho, fica aí. Olha, não, tem crente que Jesus tem que ser, é melhor eu falar logo com ela, é melhor eu falar logo com ele, que senão vai morrer. Olha aí, imediatamente que Jesus viu, eles já estão vendo fantasma. Tem crente que ele já está vendo fantasma para todo lado. Se Jesus não falar com ele, irmão, o negócio vai pegar. Vai. Imediatamente. Espera aí. Vem para mim, presta atenção. Qual é o versículo? 27, né? Está no 27 aí? Olha lá. Mas Jesus imediatamente disse. O que ele disse? Presta atenção. Vem para mim, quem está comigo, diga amém. Presta atenção. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Primeiro eles disseram assim, é um fantasma, não é isso? O que Jesus deveria dizer para eles? Sou eu. Ei, assovia aí, André. Sou eu. Não é um fantasma, não. Mas Jesus vai dizer 3 coisas aqui. Tem de bom ânimo, sou eu, e não tenha medo. Por que ele não falou sou eu? Sou eu, tem de bom ânimo, não tenha medo. Por que está nessa sequência? Porque Jesus sabia que se ele fosse falar com aquele bando de desanimado que já estava quase morrendo, sou eu, eles não iriam acreditar. Tem coisas na história da nossa vida que a gente está tão desanimado, achando que vai morrer, tão desesperado, se agarrando em qualquer coisa que apareça, que se Jesus falar, ei, eu estou aqui, eu sou contigo, creia, eu estou na tua vida, a gente não vai acreditar. Então Jesus sabia que primeiro tinha que restaurar o ânimo desses homens. Por isso ele vai dizer assim, primeiro vocês precisam ter ânimo. Porque para Deus falar comigo eu preciso estar animado, irmão. Tem muito crente que ele já está tão desesperadão, ele já acha que ele vai morrer, está se agarrando em qualquer coisa que aparecer. E aí não adianta, porque Deus vem e diz para ele assim, olha, ei, eu estou aqui, eu sou contigo, onde quer que você andar. Mas ele está tão desesperado, vendo fantasma para todo lado, o desespero é tão gigantesco, que Deus está falando com ele e ele não entende. Então por isso que Jesus vai dizer assim, ei, primeiro tenha ânimo. Para que eu entenda que Deus é na minha vida, eu preciso me animar. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, você precisa se animar, irmão. Se você quer salvar quem está morrendo, não adianta você falar assim, Deus tem uma benção para você. Ele está morrendo, irmão, está desesperado, ele vai acreditar? Talvez ele diga até um amém. Primeiro você tem que animar ele. Antes de falar e ele ver, ele só vai conseguir ver quem Deus é quando ele estiver animado. Por isso que Jesus vai dizer assim, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Primeiro tenha ânimo, porque animado eu entendo que Deus é na minha vida. Pode vir a tempestade que for, eu estou animado. Às vezes você vê aquele crente, ele está passando por vendavais, por dificuldades, mas ele está animado. Sabe por que ele está animado? Porque ele está vendo Deus. Aí que ele vai dizer, primeiro você se anima, depois me vê, e aí o medo sai. Por que ele não disse? Não tenha medo, sou eu, tenha ânimo. Não, irmão, é Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém? Jesus sabia que primeiro tinha que restaurar o ânimo deles, senão não ia adiantar. Estão todos desesperados, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Vamos morrer. Aí primeiro restaura o ânimo, depois entende que sou eu que acalmo a tempestade. Não temas, tenha bom ânimo, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que mando, sou eu dono de tudo, eu que crio, eu que faço. Eu tenho uma palavra, você está debaixo de uma promessa, então tenha ânimo, você tem um destino na tua vida, você não está vagando, sem saber para onde vai, desesperado, andando em círculos, você tem uma promessa de destino.
Toque no ombro do irmão que está ao teu lado, diga para ele: você tem uma promessa de destino. Falar que sou eu para quem está desanimado não funciona. Não funciona. Tá ali. Aí vem a parte de Pedro, né? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Ali, ó. É engraçado que Pedro podia dizer lá do barco, né? Senhor, se és tu mesmo, para essa tempestade. Senhor, se és tu mesmo, cessa esse vento. Mas o pedido de Pedro foi: deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. Pedro está reconhecendo a voz, entendendo quem está ali, e agora ele vai dizer assim: olha, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. Pedro está vendo, no momento da adversidade, uma oportunidade de viver coisas sobrenaturais. Sabe? Ei, irmão, olhe para mim, presta atenção. Essas adversidades, esse momento que você tem vivido na história da tua vida, tudo isso é uma oportunidade. Ai, bispo, o senhor não sabe o que eu tenho vivido. Ei, fofa, lindo de Jeová, presta atenção numa coisa. Tudo isso é oportunidade dada por Deus para você viver coisas sobrenaturais e surpreendentes na história da tua vida. Experiência, repita comigo: experiência. Pedro agora quer viver com Jesus o quê? Uma experiência. Sabe por que dessa luta? Sabe por que dessa guerra? Experiência. Posso ouvir um amém? Amém. Alguns falaram assim: bispo, eu prefiro não estar repreendido. Não. Mas você foi empurrado nisso aí. Não é o diabo, não. Ai, o diabo, bispo, o diabo. Diabo o quê? Diabo o quê? Foi Deus que empurrou você nessa. Ai, Deus é mau. Não, Deus quer te dar experiência. Deus quer te dar crescimento. Deus quer fortalecer você na fé. Pedro aqui quer experiência. Só que a Bíblia é clara. Pedro agora ele vai descer do barco, as ondas estão batendo para lá e para cá, pensa aquele barco balançando, ele descendo pela escada do barco, aí ele vai pisar ali na onda, e a Bíblia diz que ele vai ter o sentimento, quando ele sentir o sentimento é problema. Eu conheço um monte de crente que ele tem o sentimento afinado, ele sente arrepio. Ai, bispo, essa palavra me arrepiou. Eu falei: eita, meu Deus do céu. Tem crente que é cheio de sentimento. E Pedro não é diferente, ele é humano. A Bíblia diz que ele vai ter o sentimento, ele vai sentir. Ai, estou sentindo nessa palavra. Ele vai sentir que as ondas e o vento estão batendo nele. É problema quando você tem muito sentimento. Cuidado com os seus sentimentos. Olha para o irmão que está ao lado, diga para ele: cuidado com o sentimento. Tem crente que sente tudo, né? Eu estou sentindo de mim. Eu estou sentindo de Deus. Tem uns que sentem de mim, outros que sentem de Deus. Pedro está sentindo do vento. E a Bíblia diz que quando ele sente o vento, ele começa a afundar. Porque quando a gente andar de sentimento nosso, é problema. Não dá certo. Aí Pedro está afundando. E quando ele está afundando, a Bíblia vai dizer que ele disse o quê? Qual é o socorro que ele pede? Senhor, me salva. Senhor, me salva. Agora, quem está comigo, diga amém. Amém. Presta atenção numa coisa. Quem é? Pedro, ele está pedindo, ele pediu para ter uma experiência, sim ou não? Foi. Agora ele desce do barco e a Bíblia diz que ele está agora afundando. Ele está afundando e ele grita: Senhor, me salva. Quem era Pedro? Lembra lá atrás? Pedro era um pescador experiente. Por mais que o vendaval estivesse batendo, as ondas altas, mas quem era Pedro? Um pescador. Você acha que Pedro sabia ou não sabia nadar? Com certeza sabia. Pedro tinha experiência com o mar? Tinha. Será que essa é a primeira vez que Pedro vê o mar agitado daquela maneira? Não, ele era pescador, todo dia ele estava no mar.
Só que eu vejo algo aqui na vida de Pedro. O que, bispo? Eu percebo algo, que quando Pedro pede para Jesus, olha, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro diz assim, ó, eu quero ter uma experiência. Então Pedro pede para viver o sobrenatural. E quem está vivendo o sobrenatural, irmão, o socorro dele é Deus. Porque Pedro poderia, pela sua mão forte, pelo seu braço, sair nadando, mas não seria viver na dependência de Deus. Muitas vezes a gente fala para Deus que quer ter experiência com Ele, que quer ver o sobrenatural, mas na primeira adversidade a gente quer pôr a mão, a gente quer tomar o controle, quer fazer do nosso jeito. Pedro diz assim, olha, eu quero ir contigo, Jesus, eu quero andar sobre as águas. Vem, Pedro. Pedro sai, ele começa a afundar e ele entende, mas mesmo quando estou afundando, eu não posso depender das minhas forças, da minha capacidade. Talvez até desse certo sair nadando, mas ele sabe que ele está na dependência de Jesus, ele está debaixo de uma palavra. Ele diz, Jesus se vem, Jesus se vem. E quando eu estou debaixo da palavra de Deus, irmão, eu estou para obedecer. E eu entendo que não é por minha força, mas pela dependência de Deus. Quantas vezes a gente fala que quer ver experiência, quer viver o sobrenatural, mas basta a primeira dificuldade que eu já penso em usar os meus artifícios, os meus argumentos. Eu já penso em usar as minhas armas. Pedro está dizendo assim, ó, já que foi Jesus que ordenou, então aquele que me mandou é aquele que pode me salvar. Você tem um destino, e no decorrer desse destino, na trajetória dessa caminhada, vão se levantar vendavais temporais, dificuldades e adversidades, mas aquele que te mandou e te ordenou, aquele que te deu o destino, ele pode te salvar de todas. Está difícil? Pede socorro a Deus hoje. Quem está entendendo, diga amém. Porque às vezes Deus fala conosco, Ele fala aonde a gente vai chegar. E aí eu digo amém, mas aí eu saio para a minha caminhada. E aí no meio da minha caminhada os problemas aparecem. Eu vou buscar os meus recursos, os meus métodos para resolver. Sendo que era só olhar, Senhor, salva-me. Salva-me. Mas muitas vezes, nas nossas dificuldades, nós achamos que temos capacidade humana, física, intelectual para resolver. Sendo que era só olhar e dizer, Senhor, me socorre. Será que o Deus que te deu um destino, Ele não pode te socorrer no meio da sua trajetória? Sim ou não? Será que Ele só mandou vai e se vira, hein? Cuidado, hein? No mundo tereis aflição. Caminhada é complicada, viu? Quem falou, quem te prometeu facilidade, te mentiu, te enganou. Mas, ó, está sozinha nessa. Eis que estarei convosco por todos os dias da sua vida. Mesmo quando você estiver no deserto, você vai ouvir uma voz que vai falar por detrás de você, este é o caminho. Deus sempre vai estar junto. Vem, Pedro. Jesus pega na mão de Pedro, sobe no barco. Só depois que Jesus entrou no barco, foi que o vento e o mar se acalmaram. Jesus não podia lá do mar falar, dá um tempo aí, vento. Dá uma segurada aí, mar. Podia, mas não, mas isso só aconteceu depois que ele entrou. Tem coisas na nossa vida que só vão parar depois que ele entrar, bebê. Entendeu, sim ou não? É. Tem hora que a gente quer Jesus meio de lado, meio de fora. Tamo junto, Jesus. É mesmo? Mas Ele quer estar junto e misturado. Não é só junto não. Ó. Depois que Jesus entrou no barco, se acalmou. Sabe quando vai se acalmar lá na sua casa? Quando Ele entrar. Eis que estou à porta e bato.
Sabe quando é que vai mudar a sua vida? Quando ele entrar. É diferente. Ele precisa estar no barco. Tem algumas áreas da nossa vida que são barcos e que Jesus não está. E que eu é que estou, muitas vezes, lançado ao mar. Mas eu sei. Pedro sabia nadar. Sabia, certeza que sim. Podia sair nadando. E aí ele ia tentar voltar para o barco. Talvez ia tomar umas cacetadas do barco. Mas salvei. Mas qual seria a experiência que Pedro viveria dessa maneira? Uma experiência como essa, o que seria? Porque isso é da vida de muito crente, uma experiência negativa. Tem muito crente, você conversa com ele está na igreja, mas as experiências dele são todas experiências negativas. Jesus está no barco, o vento parou. Agora, chegaram do outro lado, aonde era o destino, olha lá, está lá, ó, versículo 34. Então, estando eles já do outro lado, chegaram em terra. Versículo 22. Passemos para o outro lado. Versículo 34. Chegamos. Toca no ombro do teu irmão e diga para ele: você vai chegar. Diga: você vai chegar. Ele disse amém? Sim ou não? Alguém morreu? Não, está todo mundo vivo. Houve alguma baixa? Não. Irmão, vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Escute. Bebê, fofa de Jeová, escute algo. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vai ficar vivinho, vivinha da Silva. Relaxa. Porque tem gente achando que vai morrer nessa daí. O problema não é morrer. O problema é ter experiência. Porque tem dois tipos de experiência. Chegaram lá. Quem está no barco? Os 12. Os 12 estão no barco. Os 12 apóstolos estão lá. Agora chegaram do outro lado. Qual foi a experiência dos 11? Qual foi? Fiquei desesperado no meio do caminho. Quase morri. Você conhece crente assim? Sim ou não? Nossa, cada umas lutas, eu quase estou morrendo no meio dessas lutas. Só tem isso, essa é a experiência dele, experiência negativa. Eu tentei, mas não consegui, Nossa, difícil, eu já estou cansado, nadando contra a maré, remando, nada dá certo, eu vou um passo para frente, 2 para trás. Essa é a experiência dos 11, não tinham nada de bom para contar. Tem muito crente que ele está dentro da igreja há anos. Estou falando dessa igreja aqui não. Estou falando da igreja do céu na terra. Ele está dentro da igreja há anos. Mas você chega para ele, ele não tem uma experiência positiva para contar. Mas aí chega a vez de Pedro. Rapaz. Olha a experiência de Pedro. Seguinte. Falei para Jesus. Queria dar um rolê aí nessa água aí. Vem, Pedro. Chega aí. Pedro vai andar. E aí, quase morri na água, hein? Mas sabe o que aconteceu? Jesus estendeu a mão para mim, me pegou pela mão, me levantou. E nós saímos de mão dada, eu e ele. Que experiência. Os outros 11, não tem nada para contar. Vai contar só de medo, era um fantasma e não sei o quê. Pedro não. Pedro vai viver essa experiência. Ei, irmão, escute uma coisa. Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Abaixa a mão. Parabéns. Você vai para o céu. Posso ouvir um amém? Só que eu já falei várias vezes aqui. Tem muito crente que ele vai para o céu, mas a vida dele é um inferno aqui na terra. Porque ele só tem experiência negativa. O destino dele é a eternidade. O Senhor já prometeu, é promessa. Você vai morar comigo nas mansões celestiais. Mas tem crente que não vê a hora de morrer. Porque tem uma vida infernal que ele leva aqui, é melhor morrer.
Agora você tem que fazer desse momento, da trajetória da tua vida, uma vida de experiências, experiência com Deus. Eu estava quase morrendo mesmo, eu estava mesmo com medo. Pedro no começo estava com medo, mas quando ele entendeu que Deus estava com ele, que Deus era com ele, ele disse assim: olha, eu não vou passar por esse momento sem viver experiências sobrenaturais. Quantas pessoas andaram sobre as águas? Só 2. Jesus e Pedro. Quantos aqui? Irmão, você não quer viver uma experiência dessa? Tem coisa que só 2 viveu, Deus e eu. Só Deus e eu. Eu queria contar um testemunho, que esse testemunho, entende? Só Deus e eu que vivemos. Deus quer levar você a tempos de experiências sobrenaturais dessa maneira. Coisas que ninguém vai viver, mas você vai viver. Coisas que ninguém vai contemplar, mas você vai contemplar. Sabe, os outros querem, então, quero dar testemunho. Tem só negatividade, mas você não. Você vai viver coisas sobrenaturais e poderosas de Deus na sua vida. Fique de pé, fique de pé. Irmão, a trajetória, experiência. Você tem um destino, hein? Agora no meio dele, como é que nós estamos aí, ó? Você que vê hoje aqui. Rapaz, eu não vejo a hora de Jesus voltar, porque não aguento mais sofrer, né? Nasci para sofrer, vou acreditar. Nasci para sofrer, vou acreditar. Tem crente que quase está assim, irmão. Não, mas é porque o evangelho é assim mesmo. Precisa sofrer. Quem falou? Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor desta terra. Escute uma coisa. Jesus assim, ó, eu vim para revelar o céu na terra. Não foi para outra coisa. Não sei o que você está esperando. Você aqui é para viver a iniciação do que é um céu. Agora tem crente que eu não sei o que ele está vivendo. Está vivendo qualquer outra coisa, menos isso. Ele sabe qual é o destino dele, mas ele acha que para chegar no destino ele tem que sofrer. Tem que sofrer. Não, irmão, sabe? O Senhor está empurrando você em situações da tua vida porque Ele quer gerar em você experiências. Experiências de intimidade, de aliança, de estar junto, de proximidade de Deus na tua vida. Então coloque a mão aí no teu coração, porque talvez seja a noite do Senhor pegar você pela mão, de entrar no seu barco, da sua família, da sua casa. E talvez tenham crentes nessa noite aqui, e alguns que estão nos ouvindo pela internet, que talvez possam dizer assim: conta um testemunho aí, conta uma experiência, fala para mim de uma experiência que você teve. Bispo, a maior dificuldade minha é essa, porque é só experiência negativa. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso. O Senhor quer te dar experiências novas. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te anunciar, te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe.